Olá, bom dia! No vídeo de hoje vamos vos trazer um assunto muito importante. É verdade, não sei se vocês têm reparado, mas nós estamos a receber muitos brasileiros aqui no nosso país. E começamos a perguntar: será que é seguro estar no Brasil? Ou será que os brasileiros estão todos a fugir do Brasil porque se sentem insegurança? E nós, como turistas, podemos ir para o Brasil ou não? É isso que nós convidamos este casal muito simpático, franco-brasileiro, o Alexis, do canal Olá Brasil, e a Carol, do Vira e Volta. Vira-volta! Para nos falarem aqui como é que nós podemos ir para o Brasil e estar em segurança. É verdade, eles vivem no Brasil e vieram cá de férias a Portugal e nós aproveitámos para fazer um vídeo com eles. Por isso, se ouvirem assim um bocadinho de eco é normal, porque o sítio que nós conseguimos arranjar para filmar faz um bocadinho de eco, pedimos desculpa, mas deixem lá. Para a próxima. É o que se arranjou em cima da hora e nós não podemos desperdiçar estas oportunidades. Por isso, se este tema te interessa, clica já no botãozinho do like e vamos para o vídeo. Olá, meninos! Muito obrigada por nos receberem. Prazer. Então, como é que é? Não é a primeira vez em Portugal? A ti não é, de certeza. Como Eu 20 anos atrás. Eu vim há 12 anos atrás já. 12 anos atrás, ou seja, gostaram tanto que quiseram voltar. Eu sou de família portuguesa. Meu avô é Pois. português, eu tenho cidadania portuguesa. Então Pronto. pronto, já está ali no coraçãozinho Portugal. Então, Alexis, vou começar por ti. Como é que é? Um francês vai para o Brasil. Sentiste muita insegurança? Nunca senti na pele, porque nunca aconteceu nada, né? Tô há 12 anos lá e uma vez roubaram uma camiseta minha, um casaco na balada. Eu não sei se vocês estão a reparar, mas a Carol está a olhar com uma cara séria para ele. Se ele disser alguma coisa mal do Não, Brasil, porque- ele leva um mundo. Você é irônico. Não, ele tem uma história que eu falo. Como Não. assim? Na primeira semana. Mas em 2004 já tava um pouco assim, porque eu comecei a me falar das coisas do Brasil e eu cheguei lá, a pior coisa que eu vi o segundo dia que eu cheguei, em 2004. Tava lá no apartamento, eu conhecia nada, não falava português, mas eu sabia que era um pouco perigoso São Paulo, né? Tomo banho, eu ouvi tipo... Que é isso? Tem pessoas tipo... O vizinho estava com gases. Aí eu tava pelado, eu corri até a janela, eu olhei pra lá embaixo e tinha pessoas armadas correndo assim, atrás de pessoas fazendo isso, pegando as pessoas, que é isso? O cara atirou por cima para outras pessoas pararem de correr. Meu coração assim, pelado na janela assim. O que é isso, gente? Tem pessoas atirando. Era na verdade que eu morava do lado do hospital, era policiais, mas que não tava de roupa de policiais, levando o prisioneiro para fazer exames no hospital. E tem uns 5 que fugiram, saindo. Aí eles correram atrás com as armas, atirando por cima para eles pararem de correr e pegar ela. E aconteceu na minha rua. Mas E a mesmo única assim coisa, é tenso. cara, eu fiquei uma semana sem querer sair de casa, tava assim na rua, tipo, o que é isso? Ele tá- Realmente algo que nós europeus não estamos Estamos muito habituados. habituados. Não, Não, vi. mas eu que Nunca moro vi, a minha vida inteira nunca vi uma coisa dessa acontecer. Nunca. Ou seja, nem tenho a certeza se ele está a inventar Não, ou acho se é um que, americano. não, acho que pode acontecer, porque existem casos de bala perdida no Brasil, pode acontecer, mas é raro, é muito raro. Eu vi muitas histórias de muitos amigos, da maioria eu diria que um dia aconteceu uma coisa pesada. Eu nunca ouvi falar na Europa, nunca. O cara vem com arma, não sei o que, deixa ele uma hora. Existe né? assalto a uma armada. Existe. Isso é Você pode traumatizante. estar no seu carro e ver um cara com uma arma, passa o carro. É comum, Existe. mas bom. Não, nunca comum estatisticamente falando é uma percentual pequeno, mas ainda assim pode acontecer, né? Aí eu fiquei me acostumando, porque no início eu falei, se acontecer uma coisa desse comigo, eu vou embora. Eu falei, tá louco. Mas com os anos eu comecei me acostumando, pensando, faz parte. Antes de estar aqui, sabia que podia acontecer, E faz depois, parte. entretanto, conheceste a Carol e disseste, agora é que eu não saio mais daqui. Carol, tu que sempre viveste no Brasil, esta onda dos brasileiros estarem-se a dispersar por várias partes do mundo, alguns alegam para uma questão de segurança, é mesmo por uma questão de segurança ou por quererem encontrar novas oportunidades, conhecer novas... Não, eu acho que existe uma questão de segurança, sim, porque é fato, as Américas, estatisticamente falando, é a região mais perigosa do mundo, né? Principalmente por essa questão de ter arma, né? Que é muito comum, não só no Brasil, em todas as Américas, né? Então isso te dá uma sensação ruim, tipo essa paranoia de todo sinal, você fica olhando se tem alguma moto vindo, aqui não tem, ou se né? tem janela fechada, não anda com o celular na mão, então não é uma vida totalmente livre, você não se sente totalmente livre no seu direito de estar e fazer, né? Você tá meio acuado o tempo inteiro, então essa é uma sensação ruim.
Então acredito que muitos brasileiros saem por causa disso. Mas eu acho que saem também por uma questão de desigualdade social, entendeu? Porque lá no Brasil, uma pessoa que vive de salário mínimo tem condições de vida extremamente precárias. E tem vários países da Europa onde a condição de salário mínimo ela é muito mais adequada para você ter uma qualidade de vida básica. Não há uma No Brasil não tem. Sim, tão quando grande. na Não acho que Europa o você salário tão grande. mínimo uma pessoa consegue viver, não vivemos com muito, mas conseguimos viver com dignamente. Isso, exato, com E dignidade. E que no Brasil isso é muito complicado. Então acho que as pessoas buscam também para ter uma oportunidade de vida melhor. Acho que tem as duas coisas. Mas vocês, como casal, são pais? É? Vocês já ponderaram em sair do Brasil por causa de questões de segurança? Sim. Um pouquinho, Mas não necessariamente o Brasil, a gente pensa também talvez em cidade. Cidade grande sempre Cidade mais grande é sempre perigosa que Era interior. isso que o outro Então ponto acho que vai queríamos. bater aqui com a nossa experiência pequenina. Sim. Nós conhecemos, fomos 2 vezes ao Brasil, ao Nordeste brasileiro, e espera aí, e com isso aproveito para dizer uma coisa. É o primeiro vídeo que nós estamos sem o Rafa, mas É porque verdade. não calhou, nós estávamos aqui no Porto quando eles nos contactaram e então viemos a correr e pronto, por isso é que estamos sem o Rafa. Não podíamos deixar sair esta oportunidade. E falo nisto porquê? Porque quando estivemos no Brasil nós ainda não tínhamos o Rafita, mas está nos nossos planos ir ao Brasil. Estávamos a fazer um road trip a atravessar o Brasil. Mas com tantos amigos que temos conhecido nos últimos 2, 3 anos brasileiros, ia dizer: Eu tenho medo do Brasil, por isso é que vim para Portugal. se calhar nós somos loucos em querer atravessar o Brasil todo de carro. A gente está indo agora, final de fevereiro, depois do carnaval, vamos viajar por um ano. Pelo Brasil. Pelo Brasil. De carro. De carro. Então, com essa é- filha de 3 anos. É que eu acho assim, nós já vivemos lá. O que as pessoas não entendem as pessoas são paranoicas e elas não entendem que elas se sentem seguras na zona de conforto delas, mas não é porque é mais seguro, é só porque ela conhece. Pois. Sim. E toda vez que ela sai da zona de conforto, ela acha que é perigoso. Então, ela fica indo comprar pão na padaria, vai no trabalho, vai no shopping, ela acha que tá mais seguro. Não tá, é a mesma merda. Sair pra comprar pão é o mesmo perigo do que viajar pelo Brasil, não muda. Eu já vivo lá, entendeu? Então, eu sair pra comprar pão na padaria ou viajar cruzando o Brasil, o risco é o mesmo. Então, se eu já vivo lá, whatever, entendeu? Então, Vou isso aproveitar a vocês vão vida. visitar é um ano de viagem que vocês vão fazer? ano Um ano de de viagem. viagem. Quais são os 3 sítios que vocês mais querem visitar no Brasil? É que é engraçado não que a tem- gente tem na a gente ideia nem umas pensou coisas, muito. mas o bom é que em cada estado que você vai, como cada país que você viaja, você chega lá e descobre que tem um monte de coisa maravilhosa. E não se conhece, Então a gente né? vai descobrir. Mas bom, eu quero ver nesses maranhenses, Jalapão, que a gente quer muito Jalapão, a ir. gente quer muito ir, a Amazônia. Mas olha, Mas nós olha, também. Alter do Chão, quero muito ir para Alter do Chão também. Mas, bom, tem muitos lugares maravilhosos. De natureza, o nosso foco vai ser mais natureza. Porque Eles cidades... eles são os nossos. Então, é seguro nós viajarmos para o Brasil. Eu acho que é seguro. Eu acho que é menos seguro do que vários outros lugares do mundo. Mas eu não acho que isso quer dizer que você vai ter sempre a sua vida em risco. Lugar errado, hora errada. Sabe aquela coisa, lugar errado, hora errada? Pode acontecer. A gente nunca foi roubado no Brasil, fomos roubados na Suíça. É verdade. Não, o carro foi arrombado dentro da garagem do Na nossa apartamento. garagem. Eles estavam com um chocolate muito bom na mão. Eles tiraram o chocolate. A gente foi roubado só morando na Suíça. Eu só acho que quando você viaja pelo Brasil, você tem que ter certos cuidados que aqui na Europa vocês não estão acostumados. Era isso mesmo que nós íamos agora Isso. perguntar. Quais cuidados vocês aconselham a nós turistas termos no Brasil? Tipo, cidades grandes, por exemplo, andar à noite sozinho. Porque assim, cidade muito turística, Rio de Janeiro, É os mais caras perigoso. reconhecem gringo. E aí você vai andando sozinho, ruazinha à noite, o cara vai te atacar pra roubar as suas É verdade, coisas. lugares Vai. turísticos são Entendeu? perigosos no Lugares sentido... cidades muito turísticas, grandes, são as piores para turista nesse sentido. O amigo dele teve isso, né? Tava andando sozinho, bêbado na rua à noite, jogaram ele no chão para roubar as coisas, ele quebrou o braço. Não é que bateram nele, mas quando ele caiu no chão, ele quebrou o braço. E roubaram o celular dele, a carteira, essas coisas. Mas ele falou pra ele, não anda sozinho à noite na rua, bêbado ainda por cima, entendeu? Ou seja, isso Mas acontece vocês- um bocadinho com o que nós fazemos também quando estivemos em Marrocos, que andamos em zonas que durante 2 dias não vimos um único turista. Chegamos a Marrakech e já não nos sentíamos tão seguros, porque as pessoas que vivem lá e que têm menos dinheiro que nós, europeus, estão à espera que aquilo ali há uma caminhonete inteira de turistas. Turistas já dinheiro. Então eu vou pôr aqui a barraquinha e vou-lhes extorquir dinheiro. Então, você Mas não fica... eu diria que vocês podem passar por brasileiros, basicamente, assim... Não, me talvez- chamam-me sempre branquela. Não sei por aqui. Não, eu acho que tem cara de europeu. Ela tem mais cara de europeia. Temos que ficar um bocadinho mais morenos, não? Tem por uma sunga. Outra coisa,
andar com câmera pendurada, andar com o celular na mão, porque essas coisas atraem, né? Então é evitar de fazer esse tipo de coisa. Pois, é algo que nós fazemos de todo lado. Nós pegamos na câmara e metemos no meio do Central Park, metemos nas Medinas em Marrakech e não estamos é normal que você chega num lugar lá que você vai querer filmar e filmar, mas você não fica andando na rua de um lado pro outro com o negócio pendurado, entendeu? Evita andar com muito dinheiro, anda com o que é necessário pro dia. Então, O dinheiro também não há, por isso não há problema. Mas eu acho que... resumindo, as regras para visitar o Brasil é como outra qualquer, É isso, são- numa cidade grande, que se tem que ter cuidado, Sim. não é? Não Mas se vai se estar você- a abanar a dizer, olha, Isso, tenho isto aqui, podes vir Se roubar. você tá viajando de carro, tem que ter muito cuidado com o que você deixa dentro do carro, porque é muito comum de arrombar carro pra roubar coisa. Ok. E aí você deixa coisa de valor no carro, vai dançar. Tudo que a Carol falou do negócio de onde você vive e se sente mais seguro que lá fora. Eu senti muito isso no Brasil, é que eu morei em São Paulo e depois no Rio. Eu vi a vida toda em São Paulo falando dos cariocas, que lá era muito no Rio, é muito perigoso, cuidado quando você sair, não vai com seu relógio, não sei o que, nanana. Esse papo que ela falou pra vocês é o que eu vi dos paulistanos, dos cariocas. Certo. Então eu ia pro Rio com medo. Só que quando eu comecei a morar no Rio, eu tinha o mesmo papo sobre o São Paulo. Cara, lá é muito perigoso, não sei o que. Eu falei, cara, Gente, vocês estão falando a mesma de um pro outro. Aquilo que nós não conhecemos é sempre mais perigoso. É o desconhecido que assusta. E as regras de segurança, elas são básicas para qualquer viagem. É você ter bom senso. Bom senso, é isso. E a Carol, ela percebe bastante viagens, porque no canal dela, É verdade. ela fala de dicas de viagem, não é? E tu fazes uns workshops para Eu tenho pessoas que querem viajar. Para pessoas que querem viajar o mundo por longo prazo, 1 ano, 2 anos. Eu ajudo pessoas que querem fazer longas viagens. Nós vamos deixar aqui os linkzinhos para vocês. No fim do vídeo vamos Ver. ter o link dos 2 canais para vocês irem ver. O Alexis fala imensas coisas sobre o Brasil, por isso é que é o Olá Brasil, e uma visão de um europeu, de um francês, sobre o Brasil. Exatamente. Não deixem de viajar. Estejas em que país for, viajar é ótimo. Pensa um bocadinho o que é que tens de fazer e vais ver que É divertes. essa a dica que deixámos hoje para vocês. Viagem com segurança, planeiem, como costumamos dizer, mas não fiquem em casa. Aventurem-se por esse mundo fora e pelo Brasil, que falar a nossa língua já é meio caminho andado para muitas pessoas para poder viajar, não é verdade? Uma coisa que eu falo é, joga uma energia boa pro universo, entendeu? Porque Adorei essa. as pessoas que ficam paranoicas parece que atrai coisa ruim, entendeu? Então assim, usa o bom senso, não dá mole, não dá oportunidade pro pior acontecer e pensa positivo, joga energia boa, sorri, entendeu? Vê o melhor da vida. Adorei essa pronto. frase. Pessoal, não há melhor maneira de terminar este vídeo com esta dica ótima. E nós vemos para a semana com mais um vídeo, uma aventura e desta vez com o nosso Rafita. Beijinhos, Abraços. abraços e muita Muita batidela!